Olá, alunos, eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bem, aqui nessa figura, eu quero que você observe bem quantos triângulos nós temos aqui nessa estrutura de um telhado. Repare que para sustentar todo o peso de um telhado, o carpinteiro, a pessoa que vai montar um telhado, ela sempre coloca muitos triângulos para suportar peso, numa cumieira para telhado. Então você observe bem, nós temos um triângulo aqui, um outro aqui, 3 à direita e 3 à esquerda, sem contar no outro lado do telhado. Os triângulos são usados com essa finalidade, porque eles são muito rígidos e suportam muito bem peso. E nós vamos estudar hoje aqui o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, gente, é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Então nós temos um aqui, um ângulo reto também aqui. Para você pensar em ângulo reto, pense numa base apoiada no plano horizontal e uma totalmente em pé. Então, essa peça em pé com a base aqui forma um ângulo reto. À sua direita, que também é outro ângulo reto. Da mesma forma do outro lado do telhado. Avançando com a figura, vamos mostrar aqui as razões trigonométricas. Razão, querido, razão é uma montagem de um número sobre outro, uma fração. Por exemplo, uma razão, uma relação de um número com outro. Vou mostrar no triângulo como é que isso aqui funciona, mas o triângulo tem que ser retângulo, hein? Vamos aqui, olha só, tem um triângulo aqui, ó. O triângulo vai de D até o C' e aqui de D até o C. Se você dividir o trecho, ó, DA', tá? Observar bem, se DA', a gente vai chamar ele de cateto adjacente, tá? Se eu dividir ele por DA, é a mesma coisa que eu pegar o D até o B' e dividir por D até o B, tá? Então, esse lado de baixo dividido por esse aqui. Que vai ser a mesma coisa, que se eu pegar aquele de D até o C' e dividir de D até o C inteiro. Isso aqui é chamado de cosseno, tá? Aqui, ó, cosseno do ângulo alfa. Sempre vai dar o mesmo valor. Agora, se eu pegar, olha, esse lado em pé aqui, na vertical, que vai de A' até A, e dividir ele por D até DA, vai ser a mesma coisa que se eu dividir nessa outra parte em pé aqui, de B' até B, por D até B. Ou, se eu dividir de C' até C, por D até C. Tá? Vão sempre dar o mesmo valor. E aqui ele chama de constante. O nome dessa relação, que eu divido essa parte em pé por essa diagonal, é chamada de seno. Uma outra coisa interessante. Um triângulo retângulo, em relação ao ângulo, tá? Triângulo reto, de ângulo reto, eu tenho aqui, olha, formando o ângulo. Nessa base aqui eu tenho o nome do lado chamado cateto adjacente. No lado oposto a ele, ao ângulo, aqui eu tenho o cateto oposto. E, juntamente com o cateto adjacente, que forma o ângulo, eu tenho a hipotenusa. Sendo a hipotenusa o maior lado do triângulo retângulo, e essa hipotenusa sempre fica em frente ao ângulo reto. Uma outra coisa que eu quero que você observe também é, quanto mais a gente avança aqui na base desse triângulo, a diagonal que está aqui, chamada de hipotenusa, também avança aqui. Um pouquinho a mais, por ela estar inclinada. Uma outra razão que a gente tem é a tangente. A tangente, gente, é o seguinte, eu pego esse lado aqui, que eu chamo de cateto oposto, e divido por D até a linha, é a mesma coisa que você pegar o cateto oposto aqui, ó, B' e dividir por D, B'. Ou, se eu dividir de C' por D até C', ou seja, o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Essa aqui é uma fórmula que a gente chama de tangente de um ângulo, o ângulo alfa. Agora, num triângulo retângulo, os ângulos podem mudar de posição, tá? Aqui tem um ângulo beta, aqui embaixo também tem um ângulo, vamos chamar aqui de ângulo alfa. Em relação ao ângulo beta, o maior lado do meu triângulo retângulo, também aqui, eu chamo ele sempre de hipotenusa, ó, ele fica em frente ao ângulo reto. A parte do triângulo que ajuda com a hipotenusa a formar o ângulo é o meu cateto adjacente. E o lado oposto ao meu ângulo, que é o ângulo beta, aqui eu tenho o cateto oposto. Agora, se o meu ângulo estivesse aqui embaixo,
aqui eu tenho o cateto oposto. Mas se o ângulo estivesse aqui, o cateto oposto estaria aqui oposto, tá? Aqui seria o cateto oposto. A hipotenusa não seria alterada, sempre continuaria aqui, porque a hipotenusa tem que ficar em frente ao ângulo reto. Tá? E se o ângulo continuasse aqui, aqui embaixo eu teria o cateto adjacente. Então, queridos, se a gente inverter o ângulo, né, de posição, aqui tem um ângulo, e trouxer ele aqui para baixo, os catetos mudam de nome automaticamente, mas a hipotenusa continua no mesmo lugar. O nome das razões, ó, aqui nós colocamos aqui o ângulo alfa. O que é o seno do ângulo alfa? Seno do ângulo alfa vai ser a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é C dividido por A. Vai ter um númerozinho aqui e vai ter um númerozinho aqui. Então, eu vou dividir o C por A, conforme você está vendo aqui. O que é o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa, ao invés de eu dividir o cateto oposto, eu vou dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. E o cateto adjacente aqui é a medida B. Então, B dividido por A. Então, essa aqui é a relação, né, ou razão que se chama cosseno. E a tangente do ângulo alfa, que é esse ângulo que está aqui, aí nessa tangente ela não usa, né, a hipotenusa, ela vai usar cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto oposto é C. Eu vou dividir por B, C sobre B. Então, repetindo, ó, qual é a fórmula do seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qual é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual é a fórmula tangente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Agora, se o ângulo for beta, ângulo beta seria o ângulo lá em cima, olha, ângulo lá em cima. A fórmula vai ser cateto oposto por hipotenusa, só que o cateto oposto agora não será mais o C, será o B. Então, B sobre A, B sobre A. O cosseno é cateto adjacente. Aí, aqui que virou o cateto adjacente, ó. Cateto adjacente vai ser o C, C sobre A. Olha aqui a fórmula. E a tangente não vai usar a hipotenusa. Então, a tangente, estando um ângulo aqui em cima, né, que eu vou chamar de beta, vai ser o B sobre C. Então, cateto desculpa, tá? É isso mesmo. Cateto oposto, no lugar do cateto oposto, né, do cateto adjacente é o cateto oposto. Vai ser B sobre C. Ok? Então, desfeitas aí as confusões que eu acabei de mencionar, né? Então, a tangente do ângulo beta, que vai estar aqui em cima, é o B sobre C, ou o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá, gente? Eu estou chamando aqui de cateto oposto porque a apostila sua chamou aqui de cateto adjacente, né? De alfa, tá? Mas se o beta for lá em cima, aí aqui já se transforma em cateto oposto do ângulo beta. É o que está escrito bem aqui embaixo. Algumas observações importantes, tá? A gente pode encontrar a tangente de um ângulo ao dividir o seno dele pelo cosseno dele, tá? Você pode notar que o seno de um ângulo, tá, vai ser igual ao cosseno do ângulo se, por exemplo, vamos lá, ó, voltar aqui em cima. Se eu tenho aqui o seno de 30, vai ser sempre igual ao cosseno de 60. Por que eles vão ser iguais? Toda vez que você somar os ângulos e der 90 graus, a gente chama esses ângulos de complementares. Então, o seno de 30 vai ser igualzinho ao cosseno de 60, caso isso aconteça no seu exercício, tá? Exemplo, encontrar todas as razões em nosso dia a dia é mais comum do que parece. No desenho abaixo, vemos um triângulo com suas medidas. Baseado nessas medidas, calcule as razões trigonométricas dos ângulos alfa e beta. Na figura que você está vendo aqui, olha só, temos um triângulo, esse triângulo foi cortado ao meio, né? O ângulo beta lá em cima, o ângulo alfa aqui embaixo. Aqui é a hipotenusa, que eu vou chamar de medida 5, né? 5 metros. Aqui a nossa altura 4 metros e a base aqui 3 metros. O triângulo 3, 4, 5 a gente chama de triângulo pitagórico. Né? Por que pitagórico? Porque nele se verifica o triângulo chamado pitagórico, né? Teorema de Pitágoras. Aí, queridos, se você quiser calcular o seno do ângulo alfa, o ângulo alfa está aqui. Então, você tem que pegar esse 4 e dividir por 5, ok? Agora, se você quiser calcular o cosseno do ângulo alfa, o alfa está aqui embaixo, ó. Ângulo alfa. Cosseno vai ser o 4 sobre 5. Se você quiser calcular a tangente do ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa não usa a hipotenusa, vai ser 4 aqui sobre 3. Agora, mudando para o ângulo beta, tá? Ângulo beta, que é o ângulo de cima. Opa, passei rápido aqui. É o ângulo aqui de cima, tá?
Seno do ângulo beta vai ser o cateto oposto a ele, olha só aqui, 3 sobre 5 sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo beta vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, são 4 sobre 5. E a tangente do ângulo beta, não usa hipotenusa agora, tá? Vai ser esse valor aqui, que é 3 sobre 4. Vamos a mais um exemplo, ó. No triângulo abaixo, vemos as seguintes medidas: x centímetros e 50 centímetros. Então, calcule o valor de x, sabendo que a tangente de 20 graus é igual a 0,37. Como eu tenho aqui as medidas, ó, cateto oposto ao ângulo de 20 e o cateto adjacente, eu só posso usar a mesma tangente, tá? Para eu poder usar o seno e o cosseno, eu precisaria da hipotenusa. Como não tenho nada na hipotenusa, então eu vou calcular a tangente. A tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 20 vai ser igual a x sobre 50, tá? Tangente de 20 é igual a x sobre 50. Você vai trocar, tirar aqui o valor da tangente de 20 e botar o valor que foi dado. Foi dado como 0,37. Então, no lugar da tangente de 20 vai entrar 0,37. Aqui x sobre 50, porque o cateto oposto é x sobre adjacente 50. Aqui você multiplica cruzado, ó. Quem está no denominador passa para o outro lado multiplicando, então vai ser 50 vezes 0,37, que vai ser igual a 18,5. Então, a medida do x é 18,5. Exemplo 3. Niemeyer foi um arquiteto que gostava muito de projetar prédios fora do comum. Por esses motivos, ele se tornou mundialmente conhecido. A figura abaixo mostra uma de suas obras com as seguintes medidas. Considere que o seno de alfa é 0,8, o cosseno de alfa 0,5 e a tangente de alfa 1,7. Então aqui, olha só, temos um triângulo demonstrado na figura. Alfa é um ângulo que nós não sabemos quem é. Em relação a esse ângulo, temos o cateto oposto, x, e a hipotenusa, y. E aqui o cateto adjacente, 30. Calcule o valor de x e y. Olha, a gente tem que fazer um de cada vez. Se eu pegar aqui o cateto oposto com o cateto com a hipotenusa, não posso calcular, porque eu teria duas variáveis. Mas o cateto oposto junto com o cateto adjacente, eu tenho uma tangente. Então, eu poderia calcular essa tangente agora. Mas se eu não quisesse calcular o x primeiro, quisesse calcular então o meu y, aí eu tenho uma hipotenusa e um cateto adjacente. Aí eu posso usar o cosseno, tá? Então, eu tenho que arranjar uma relação que eu não use as duas letras na mesma hora. Então, eu posso calcular o x com 30. Eu teria, então, o cateto oposto, cateto adjacente, uma tangente, tá? Ou então, o cateto adjacente com a hipotenusa teria um cosseno, tá? Um ou outro. Vamos lá, então. Começando pelo cosseno, né? Então, eu vou ter que calcular o cosseno do ângulo. Vai ser 30 sobre y. Então, o cosseno do ângulo foi dado aqui, o cosseno do ângulo, 0,5. Então, a gente troca aqui o cosseno por 0,5. 30 sobre y. Aqui o y multiplica cruzado com o 0,5. Então, se eu vou multiplicar o 0,5 com o y, eu posso trocar de posição com o outro. Então, o y é igual a 30 dividido por 0,5. Então, eu vou ter que o y é igual a 60. Agora, na tangente, eu vou ter que fazer, se eu quiser fazer a tangente agora, x sobre 30. Tá? Agora, como eu também já sei o valor do y, 60, eu também posso usar esse 60 aqui para poder fazer o cateto oposto, tá? Posso usar também agora o seno, porque eu já sei aqui o valor do y, que foi 60. Na sua apostila, ele usou até o 60. Para poder usar o cateto oposto, eu tenho que usar o seno, que é cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto, né, é x. Vamos voltar a figura aqui em cima. Ó. O cateto oposto é x. E aqui foi o 60 enquadrado. Então, vai ser x sobre 60. E o seno de alfa é 0,8. Então, você substitui o seno do ângulo por 0,8. O cateto oposto é x dividido por 60. Multiplica cruzado, né? 60 vezes 0,8. Você vai ter que x é igual a 48. Bem, aqui são alguns exemplos que nós fizemos. Agora, deixo para que você possa praticar as atividades que estão na sua apostila, tá? Atividade número 7. Fique com Deus e até a próxima.